Olá, como vai? Tudo bom? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Rossana Bentivoglio, sou terapeuta holística, sou taróloga, sou analista junguiana. Agora faço uma pós-graduação em fitoenergéticos, fitoterapia, faço fitocosméticos, enfim, eu transito aí por várias áreas, numa busca constante de autoconhecimento e também para poder contribuir, ajudar aqueles que me procuram. Tá? Eu comecei uma série de vídeos nos quais eu estou trabalhando com o livro O Poder do Agora, onde eu faço leituras de alguns trechos que para mim foram muito importantes. Quando eu li esse livro, eu acho que ele está datado de 2013, que foi uma fase muito importante na minha busca, no meu autoconhecimento, na minha transformação. E esse livro, ele me caiu nas mãos naquela época e foi muito, muito, muito valioso. E agora, relendo ele, eu falei, nossa, preciso passar isso adiante. Preciso tornar esse conhecimento mais acessível. Então, eu comecei uma série onde eu leio alguns trechos e vou comentando, baseados sempre na minha experiência. Eu disse aqui no último vídeo que 99,9% do que eu digo é baseado na minha experiência. Fiz muitos cursos, gosto de estudar, de me atualizar, então tenho uma bagagem aí teórica, mas eu sempre falo muito a partir do meu coração, a partir da minha experiência pessoal, porque disso eu sei do que eu estou falando. Não são teorias, não são regras né, ditadas por aí. É o que eu vivi, o que eu senti e o que eu percebo que eu posso contribuir para que outras pessoas também evoluam, saiam dos padrões que estão vivendo, tá bom? Esse é o terceiro vídeo no meu canal no YouTube, já tenho o 1 e o 2, e eu vou fazendo uma sequência. Hoje eu quero só retomar o que nós conversamos nos vídeos 1 e 2, retomar assim rapidamente, tá? Para a gente dar uma sequência. Então, nós falamos da importância de despertar o observador interno. O que é isso? É eu começar a colocar a atenção em mim, no que eu sinto, no que eu penso, nos padrões de pensamento que eu gero, que eu produzo. Né? O autor, Eckhart Tolle, ele define emoções como uma reação do meu corpo aos meus pensamentos. Então, olha que importância tem os meus pensamentos, porque se eu mantenho pensamentos saudáveis, positivos, eu vou ter emoções saudáveis, positivas. Se os meus pensamentos são raivosos, pensamentos repetitivos, pensamentos focados sempre no passado, sempre em coisas negativas, aquilo vai gerando emoções negativas, dolorosas, e aquilo vai sendo retroalimentado. Eu continuo pensando, eu continuo sentindo, e a gente fica revivendo situações dolorosas por muito tempo. Já perceberam isso? Vou dar um exemplo assim prático. Você tem uma discussão com uma pessoa. Na hora da discussão você sentiu muita raiva, não foi? Ok. Passa uma semana, a tua cabeça continua discutindo. Passa um mês, a tua cabeça continua rememorando, revivendo, argumentando, contra-argumentando, julgando, punindo. E passa um ano e você continua naquele diálogo interior. E toda vez que você pensa nisso, aquela emoção aflora dentro de você. Você sente raiva de novo. E outra vez. Então você briga uma vez e sente aquela emoção por 10 anos. Mas por que isso? Porque a tua cabeça fica rememorando, revoltando, sabe? Buscando e, enfim, eu falei revoltando, nem existe a palavra no sentido que eu quis dizer, mas é uma revolta mesmo, né? Acabou fazendo sentido, porque você fica ali se revoltando contra aquela situação. Porque eu devia ter falado aquilo, porque eu devia ter feito aquilo, porque eu devia ter não sei o quê. E fica aquele tribunal interno, né, na nossa cabeça, fazendo com que esses sentimentos aflorem. Então, é aí que você tem que colocar o observador, o seu observador interno. Opa, olha eu pensando nisso de novo, vamos mudar esse pensamento. Vamos pensar numa coisa boa, vamos lembrar de um lugar bom que eu fui, vamos lembrar daquela festa que estava super animada, vamos assistir um filme divertido, vamos ouvir uma música e dançar e relaxar e descontrair. Mas não. Né? Parece que a gente gosta, a gente tem um gostinho pelo sofrimento, pela dor, a gente prefere ocupar a nossa mente e produzir sensações negativas. Então, despertar o nosso observador interno é isso, é prestar atenção no que eu estou produzindo. E, gente, é produção própria. Nós somos uma fábrica de pensamentos negativos e sentimentos negativos. Depois tem gente que fala que é encosto, tem gente que fala que é macumba. Para que macumba? Para que se nós mesmos produzimos tudo isso em nós, né? Eu falo que nós somos nossos auto-obsessores.
Eu não preciso nem que alguém me faça um trabalho, nem que alguém me coloque inveja, nem que alguém, sei lá, me pinche uma maldição. Eu não preciso disso, eu mesma faço por mim mesma. Olha que tragédia. Tá? Então, falamos do observador interno, dos pensamentos e emoções. Fiz aqui uma colinha para lembrar tudo que nós falamos. Dos pensamentos e emoções que nós mesmos produzimos, das nossas falas repetitivas que geram padrões. Ah, isso aqui é difícil, isso é complicado. Ah, porque eu não consigo. Isso tudo gera padrão. A nossa mente produz um padrão. E é muito difícil a gente depois quebrar esses padrões e mudar, sabe, essa chave. A gente fica naquela chave do negativo, do difícil, do complicado, do sofrimento, da perda, da falta, da escassez. E aí a gente tem que fazer um trabalho redobrado para vir a chavinha e vamos pensar em coisas positivas. Tá? Outra coisa que eu comentei, que eu acho muito importante a gente observar, é que tudo que está fora... Ó, eu estou na minha casa e passa motos, late cachorro e eu vou continuar, tá bom? Senão a gente tem que fazer esse vídeo da meia-noite às 6. Tudo que está fora é um reflexo do que está dentro. Como assim, Rosana? Toda poluição externa é reflexo da minha poluição interna. Não, mas a poluição externa é por causa dos caminhões e das fábricas. Eu não estou falando dessa poluição somente, eu estou falando da poluição astral, sabe? Dessa carga negativa, dessa nuvem negra que a gente reclama tanto, né? Ai, que negatividade, que isso, que aquilo. Começou dentro de mim. Imagina milhões e milhões de pessoas produzindo pensamentos negativos, produzindo falas negativas, produzindo emoções negativas. Isso tudo vai poluindo, contaminando a atmosfera, o planeta inteiro. Então, precisa de um esforço muito grande, é um trabalho de formiguinha, mas é tão importante que cada um comece a policiar seus pensamentos, as suas emoções. E eu digo, não se preocupe com o macro. Ah, eu preciso limpar o planeta, eu preciso limpar os rios, as florestas, salvar as florestas. Ah, eu preciso ir lá despoluir o mar. Que lindo, né? E dentro de você, você começou já? Você já começou esse trabalho dentro de você? Você já limpou sua gaveta? Você já limpou o quartinho da bagunça dentro da sua casa? Você já foi naquela sua cômoda de calcinhas, cuecas, meias, sutiãs e deu uma organizada, tirou o que não usava, consertou o que podia, doou o que podia doar? Então, vejam que a gente está sempre voltado para o externo. Ah, preciso organizar o mundo, preciso salvar o planeta. Hello? Salva você primeiro. Salva o seu interno, salva o micro. Começa pelo micro, para depois expandir para o macro. Tem tanto trabalho interno para fazer, tem tanta coisa dentro de você para consertar, tem tanta poluição que você está gerando. Ah, mas eu reciclo tudo. Eu reciclo, eu não jogo lixo, não produzo lixo. Você não produz lixo externo, material. E o lixo interno? E aqui você fica vociferando nas redes sociais, xingando, amaldiçoando. Parou para pensar nisso? Acho que hoje eu não vou ler nada, viu? Acho que só esse resumo aqui já vai trazer muita reflexão. Outra coisa que nós falamos no último vídeo foi do papel da vítima. Gente, eu estou incomodada, com a minha blusa que está torta. Então eu vou desentortar minha blusa antes de continuar esse vídeo. Pronto, agora minha blusa está reta. Pronto. É assim, a gente olha pra gente primeiro, tá? Então, outra coisa que nós falamos é do papel da vítima. A vítima é aquela que só reclama, que só se coloca no papel, né, do sofredor, que, ai, coitado de mim, porque eu sofri abuso, porque eu sofri violência, porque eu sofri injustiça, porque eu sofri. Ok, ninguém está invalidando o que você sofreu. Ninguém está dizendo que não teve importância, ninguém está dizendo que isso não deixou marcas profundas, indeléveis. Deixou. Eu tenho muitas. Todo mundo tem alguma, né? Agora, a diferença é o que eu faço com isso. Se eu sento e choro, ou se eu começo a trabalhar o perdão, se eu começo a trabalhar a aceitação. Enquanto eu ficar lutando, brigando, condenando, julgando, e no papel da vítima, isso não vai sair do lugar. Pode fazer 10 anos, 20, 30 anos de terapia e de análise. Tudo começa pela aceitação do que é. Aceitar, é isso, é fato. E isso eu não posso mudar mais. Tá bom, o que eu faço? Como que eu ressignifico?
Ninguém vai te curar. Não tem terapeuta, não tem analista, não tem guru, não tem xamã que vai curar a tua dor. Preste atenção nisso, cuidado com essas promessas de cura. A cura começa, é um processo interno de aceitação do que é. Aceitação da realidade. Perdão, auto-perdão, para depois aí a coisa caminhar. Então, é um processo, tudo é processo. Eu falei, né, no último vídeo, não existe pozinho mágico, não existe botãozinho de liga e desliga, não existem organizações tabajaras que vão dar jeito nas coisas. As coisas precisam ser olhadas de frente, encaradas, aceitadas, para depois serem ressignificadas. Bom, então agora eu vou continuar a leitura, tendo feito essa retrospectiva, para a gente poder ter uma sequência lógica, tá? Eu estou na página 83 e o capítulo chama Onde quer que você esteja, esteja por inteiro. Só isso já bastava, não precisava nem ler o resto. Onde quer que você esteja, esteja por inteiro. Observe quando estiver reclamando, com palavras ou pensamentos de uma situação que envolva você. Pode ser alguém que fez ou disse algo que lhe aborreceu, algo sobre a sua situação de vida, o lugar onde mora ou até mesmo o tempo. Reclamar é sempre uma não aceitação de algo que é. Reclamar é sempre uma não aceitação de algo que é. Exemplo básico. Ai, mas como tá chovendo? Ai, mas não para de chover. Ai, tá chovendo demais. Ai, quanta chuva. Cara, aceita, tá chovendo. Ponto. Está chovendo. E para de reclamar. A tua reclamação não vai fazer parar de chover. Ah, mas está muito calor, está muito sol, está muito quente, está muito isso, está muito aquilo. Cara, você não estava reclamando que estava chovendo? Agora que está fazendo sol, que está calor, você está reclamando também. Percebe como a gente está sempre negando o que é. Vou continuar. Essa atitude contém invariavelmente uma carga negativa inconsciente, né? A não aceitação de algo que é contém invariavelmente uma carga negativa inconsciente. Quando você reclama, transforma-se em vítima. Quando fala, você está no controle. Portanto, mude a situação, agindo ou falando, caso necessário ou possível, ou então fuja da situação ou mesmo aceite-a. Ah, eu falei de novo, peraí. Vou pegar aqui do começo. Quando você reclama, transforma-se em vítima. Quando fala, você está no controle. Portanto, mude a situação, agindo ou falando. Vou pegar isso para dar um exemplo. O que ele está dizendo aqui que quando você fala, você está no controle? Vamos supor que você tem um marido abusivo, que te explora, que te manda fazer as coisas, que você fica ali limpando, passando, cozinhando, cuidando, né? Aquela vida. Enquanto você fica lá no tanque reclamando, enquanto você liga para a vizinha para reclamar, manda o WhatsApp para reclamar, a situação não muda. Agora, quando você fala, e fala o quê e para quê? Para o teu marido. E diz para ele, eu estou me sentindo explorada. Essa relação não está legal para mim. Esse acordo, esse contrato aqui de casamento não está funcionando para mim. Você está no controle da situação. Você sai da vítima e assume controle da situação. Tá? Então, olha a diferença aqui entre falar e reclamar. Reclamar é se pôr no papel da vítima, se fazer de coitado, de coitada, e ficar alimentando, sabe, esse sentimento, essa coisa ruim. Agora, quando você chega na pessoa que está causando isso e fala, opa, aí você se posicionou. Aí você mudou de papel. Tá? Portanto, mude a situação agindo ou falando. Ou então, fuja da situação. Ou mesmo, aceite-a. Então, olha quantas situações ele está me dando. Eu vou pegar meu livrinho, vou pegar minha canetinha e vou anotar. Mude a situação. Como? Agindo ou falando. Então, eu vou pegar o exemplo da dona de casa que não aguenta mais ser feita de empregada do marido. Como que você pode mudar essa situação agindo? A partir de hoje, não lavo mais tua roupa. A partir de hoje, não cozinho mais. A partir de hoje, eu quero que você também venha fazer o trabalho da cozinha.
A partir de hoje, vamos dividir tarefas. Isso é agir. Falando é dizendo para o cidadão, escuta aqui, ó, cidadão, eu estou cansada, eu me sinto explorada, eu estou desgastada, ou seja, colocando a questão em pauta. Ou então, fuja da situação, vai embora, faz suas malas. Mas tudo que você fizer, presta atenção, hein? Tudo que você fizer, você tem que bancar. Tudo tem consequência. Toda ação tem uma reação. Não pensa você que qualquer coisa que você fizer vai ficar bacana. Você vai ter que peitar isso, você vai ter que bancar isso. Então, mude a situação agindo, falando, ou então fuja da situação, ou mesmo aceite-a. Chegou onde eu queria. Você tem coragem de agir? Ah, não tenho. Imagina que eu vou deixar de lavar a roupa dele, passar a roupa dele, fazer a comida dele? Não tenho coragem de fazer isso. Você tem coragem de falar para ele, essa situação não está bacana para mim, isso aqui não está certo, vamos mudar isso? Não tenho, porque ele não aceita, ele é cabeça dura, ele é machista, ele foi criado assim pela mãe, ele acha que é assim que funciona. Tá. Você tem coragem de fugir da situação? Você tem coragem de pegar sua malinha e ir embora? Não, tá louca? Eu não trabalho, eu não tenho renda, não tenho como me sustentar, eu tenho filhos pequenos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aí cada um tem os seus motivos. Qual é a quarta opção que ele deu? Aceite-a. Estão ouvindo? Sabe quando desliga o telefone na nossa cara e fica Haja, fale, fuja ou aceite. Simples assim. Eu sei que não é simples, mas é assim que funciona. Tá? Aí ele conclui o parágrafo dizendo: tudo o mais é loucura. Fora agir, falar, fugir e aceitar, todo o resto que a gente fizer em torno disso é loucura. Tá? Eu vou pular um trecho aqui, que esse vídeo já está com 20 minutos, e vou ler só mais um pedacinho. Se você acha insuportável o seu aqui e agora, né? Se o seu aqui, o seu agora, a situação presente, a situação que você vive, se ela é insuportável para você, e isso te faz infeliz, há 3 opções. Abandone a situação, mude-a ou aceite-a totalmente. Se você deseja ter responsabilidade sobre a sua vida, deve escolher uma dessas opções e deve fazê-lo agora. Depois, arque com as consequências, sem desculpas, sem negatividade, sem poluição física. Mantenha limpo o seu espaço interior. Vou parar por aqui. Ixi, tirando a coisa que eu queria ler, mas eu acho que a gente já conversou bastante, já deu para acender algumas coisinhas aí em vocês. Já deu para vocês refletirem. E, acima de tudo, o que eu acho importante é vocês despertarem esse observador interno. Presta atenção quantas vezes por dia você reclama de uma situação. Você amaldiçoa alguma coisa na sua vida. É o trabalho, é o trânsito, é o marido, são os filhos, são os parentes, sei lá, qualquer situação que você viva. Então, agora, você observa bem o que você está fazendo em relação a isso. E se reclamar, vai mudar a situação. Como, por exemplo, reclamar da chuva. Muda? Não muda. Reclamar do calor muda? Não muda. Mas a gente se põe na vítima e reclama. Ficamos por aqui hoje. Em breve eu venho com mais um vídeo. Beijos no coração.